Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br, trazendo um resumo dos acontecimentos no Espírito Santo. Eu sou Vitor Taveira e hoje, devido ao feriado, estamos com uma edição especial do programa em podcast. Para você que está ouvindo nas plataformas de áudio, está normal, mas para você que está no YouTube, está apenas com som, sem a imagem, mas na próxima semana nós voltamos ao formato original. Hoje, o assunto da semana que nós trazemos é a reforma agrária no Espírito Santo, com entrevista com agricultores militantes de movimentos sociais. Ainda teremos as dicas culturais, mas antes disso, como sempre, vamos para o giro de notícias. Na política, a notícia é que o governo do estado vai enviar proposta para transferir armas para policiais aposentados. Os deputados mantiveram o veto à proposta original apresentada por Danilo Baiense, mas defenderam a regulamentação da matéria. Temos também uma reportagem da semana que fala o seguinte: a agroecologia e a agricultura urbana não vão ficar sem o devido atendimento. Essa é uma fala do subsecretário de Agricultura Familiar, Rogério Favoretti, que acaba de ser nomeado esta semana, e disse que aceitou o desafio de lutar pelas demandas históricas desse setor. Ele assumiu a Subsecretaria Estadual de Agricultura Familiar. Temos também a notícia da Assembleia Legislativa que os deputados mantiveram o veto à PL sobre sexo biológico e competições esportivas, mais um desses projetos da extrema-direita, no caso do deputado Capitão Assunção. O placar marcou 14 votos contrários ao veto do governador Renato Casagrande, porém eram necessários 18. Então, esse projeto foi derrubado. Temos também uma notícia de que a criação da política municipal do Fundo para a Juventude gerou embate no município da Serra. O projeto é de autoria da gestão do Sérgio Vidigal e foi alvo de questionamentos ideológicos dos vereadores de direita e extrema-direita. Outra notícia é que Lorenzo Pasolini, uma fala entre parênteses do vereador André Moreira, Pasolini quer dar prejuízo intencional aos bares da Rua da Lama. E o vereador apontou a necessidade de fiscalização das obras que têm gerado prejuízo aos comerciantes. Outra novidade na coluna da Manaíra Medeiros, Socioeconômicas, é nova bancada, que os republicanos filiou Luiz Emanuel, vereador de Vitória, garantindo mais uma cadeira na Câmara e candidatura para 2024, na base do prefeito Lorenzo Pasolini. Também na Câmara de Vitória, o relator pediu o arquivamento do processo de cassação do vereador Chico Rosquen. O André Brandino, que é o relator, apontou que a acusação é inadmissível, entre aspas, e que não houve violação das normas e obrigações da legislação vigente. O Chico Rosquen é do Podemos e substitui o vereador Armandinho Fontoura, do mesmo partido, que está preso. Falando aí das lutas dos movimentos, temos a notícia que a Justiça Britânica negou a apelação da BHP em processo com mais de 700 mil vítimas. A decisão esgota todos os recursos legais para tentar interromper essa ação internacional referente ao caso do crime socioambiental da Samarco, que tem como acionistas a Vale e a BHP. Outra informação é o seguinte: uma fala da deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que participou da mobilização em Aracruz contra o marco temporal. Ela disse o seguinte: nós estamos armados com nossos espíritos e não adianta tentar nos calar. Então essa reportagem está no Século Diário, assim como uma entrevista com o coordenador da APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, o Dinamã Tuxá, que disse que estamos confiantes que sairemos vitoriosos desse julgamento, falando sobre o julgamento que corre no STF em relação ao marco temporal, que agora também vai para o Senado para apreciação depois de ter sido aprovado pela Câmara. É uma luta muito importante dos povos indígenas e do povo brasileiro como um todo. Outras notícias que figuram no nosso noticiário é o seguinte: a família denuncia supermercado por acusar jovem negro de roubo. A coordenação da Prefeitura de Vitória acompanha as vítimas e alerta: são muitos casos e é preciso denunciar. A Prefeitura da Serra também apura uma denúncia de racismo feita por um servidor, o servidor Lucas de Souza, que relata que há um ano
sofre racismo por parte de gestora da Secretaria de Serviços. O Ministério Público Estadual também foi acionado nesse caso. Também temos notícias que a parada LGBTQIA+, de Guarapari vai retornar após 10 anos de paralisação. O evento vai ser dia 2 de julho, já tem data e já tem um trajeto que vai até a Praia do Morro, reunindo arte e também denúncias contra a invisibilidade da causa e a violência. Também, nessa questão, a Associação Gold quer criar uma casa de acolhimento para as pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. A ativista Débora Sabará, informa que foi criada uma campanha de solidariedade para adquirir um imóvel com esse fim. É um plano e um sonho antigo da Gold e também dessa luta da população LGBTQIA+. Também temos com a notícia que grupos teatrais divulgam moção de repúdio à política cultural do Estado. A iniciativa aborda os resultados dos editais da pasta, comandada pelo secretário Fabrício Noronha, e propõe um debate mais amplo. E falando da programação aqui no YouTube e no podcast, nós temos uma entrevista no Pocando pelo Mundo com a Luísa Boê, uma cantora e compositora capixaba, falando um pouco de sua trajetória. Ela fala da sua automedicina poética e da parceria com artistas nacionais e também de sua música que chegou a figurar numa série americana. Pode procurar aí no YouTube ou nas plataformas de áudio, a entrevista com a Luísa e também uma entrevista do século que fala sobre o impacto do monocultivo do eucalipto e a luta contra o deserto verde e pela agroecologia. Também temos, neste domingo, entra no ar o Política S, com uma entrevista com a vereadora Elcimara Loureiro da Serra, que está de mudança de partido e deve se filiar ao Partido dos Trabalhadores, o PT, podendo inclusive ser candidata à prefeitura do município. Ela falou um pouco sobre a conjuntura municipal e sobre esses novos rumos na sua trajetória política. Vale a pena ouvir. Vamos então para o nosso assunto da semana. Bom, o assunto da semana é reforma agrária no Espírito Santo e nós conversamos com um representante do Movimento Sem Terra e do Movimento Quilombola para falar sobre as perspectivas para os próximos anos, levando em conta o novo governo federal, o governo estadual e também a nova direção estadual do INCRA, que é o órgão responsável na esfera federal pela regularização e titulação das terras. Quem foi nomeada para o INCRA no Espírito Santo é Maria da Penha Lopes dos Santos, que é ligada ao deputado federal Helder Salomão, do PT. Vamos ouvir então o Rodrigo Gonçalves, da direção estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Espírito Santo. Os ruídos de fundo aí são porque a entrevista foi gravada durante uma expedição por comunidades impactadas pelo eucalipto, que foi justamente o tema da entrevista do século da semana. E essa entrevista foi gravada lá no acampamento Índio Galdino. Então, aqui é a comunidade Córrego Bom Jesus, localizada no distrito de Jacupemba, município de Aracruz. Essa comunidade foi cercada de eucalipto e os moradores, a partir disso, saíram, né? Então, foi uma comunidade que foi abandonada nas décadas de 90. Então, na nossa chegada aqui em 2016, nós voltamos a reconstruir a comunidade e a capela, que é a Capela Nossa Senhora Aparecida. Então, estamos reconstruindo a comunidade, a capela, transformando o território em território camponês, né? Onde que tem a cultura, né? A festa camponesa, nossas rezas, nossas missas, culto, nossos lazer. Então, estão reconstruindo as comunidades. Então, aonde que o MST chega, onde que tem eucalipto, nós transformamos o eucalipto. O projeto da morte, que é do agronegócio, e o projeto de vida, que é reconstruir as comunidades. Esses acampamentos, além de resgatar as comunidades que foram destruídas pelos eucaliptos, também estão produzindo alimento. Então, por isso que é acampamentos produtivos. Só na pandemia, em 2021 e 2022, nós doamos mais de 30 mil quilos de alimento. Aí, nesse sentido, que a gente chama de acampamentos produtivos, porque as famílias estão produzindo e comercializando e parte da produção são doadas tanto para os municípios de São Mateus, Linhares, Aracruz e também a Grande Vitória. Por isso que somos chamados de acampamentos produtivos e na pandemia esses acampamentos cumpriram uma grande tarefa de doar alimentos saudáveis. O MST está
ocupando as terras das papeleiras, Aracruz, Fibra e atual Suzano, né? A Suzano, é bom lembrar que a Suzano ela herda o ativo e o passivo da Aracruz Celulose, então ela é responsável assim como a Aracruz Celulose. Então nós reivindicamos as terras, primeiro porque essas terras não são da Suzano, foram griladas na ditadura militar pela Aracruz e a Suzano tem essas terras. Então é terra pública, são terras patrimoniais e nós estamos ocupando, reivindicando que faça a reforma agrária nessas terras que está sendo grilada pela Suzano. Então são no total de mais de 11 mil hectares, inclusive em 2008 surgiu a perspectiva de criar uma CPI da Aracruz para investigar essas terras griladas, só que foi arquivado. Então são áreas que a gente tem informação pelo IDAF que a Suzano está grilando, são áreas públicas do governo do estado. Estamos em 10 acampamentos, né? Mais de 1.000 famílias, e desses 10 acampamentos, 8 estão nas áreas que a Suzano está grilando, que a Suzano diz que é dela, e todos esses acampamentos estão com ordem de despejo, né? Todos esses 8 acampamentos que estão na área da Suzano estão com ordem de despejo. E temos 2 acampamentos, um na área do governo do estado, né? Onde que seria montada a fábrica de fertilizantes pela Petrobras, e uma área municipal ali no município de Nova Venécia. Então, no total de 10 acampamentos, mais de 1.000 famílias acampadas. No ponto de vista do campo, nós estamos confiantes da retomada dos programas de políticas públicas sociais, né? PAA, PENAI, e também a criação de novos assentamentos, tendo em vista que o INCRA abandonou os assentamentos desde 2012. Foi criado o último assentamento. Nós não temos expectativa que o governo do estado vai criar assentamento, porque o último assentamento criado pelo governo do estado foi criado em 1991. Então tem 31 anos que foi criado o último assentamento pelo governo do estado, coordenado pela SEAG. Então a expectativa é que o INCRA cria esses assentamentos a partir de negociação, ou a retomada das terras da União, ou terra devoluta, para assentar as 1.000 famílias que estão em 10 acampamentos há mais de uma década acampadas. Então a nossa expectativa é que o INCRA assente as famílias, né? Hoje, no estado do Espírito Santo, nós precisamos de 10.000 hectares para assentar as 1.000 famílias, dando em torno de 10 hectares por família. Aí, né, nesse projeto de assentamento, é importante que o INCRA coordene esse processo, né? Tendo em vista que o governo do estado não vai criar assentamento e não tem política pública voltada para criar novos assentamentos, o governo do estado. Então, a grande tarefa do INCRA é resolver o conflito agrário aqui no estado do Espírito Santo. O João Guimarães, agricultor da comunidade quilombola de Angelim, Conceição da Barra, integrante da coordenação estadual quilombola, falou dos desafios colocados para a titulação dos territórios quilombolas no Espírito Santo. Essa entrevista também foi gravada na expedição. Vamos ouvi-lo. A gente tem passado por uns momentos difíceis nessa conjuntura Brasil, nessa conjuntura quilombo, e aqui no Espírito Santo não tem sido fácil, né? É um dos territórios que tem sido pauta a nível de estado e também é de conhecimento de Brasília, que é o Sapê do Norte, né? Onde tem comunidades quilombolas já lutando pela sua titulação desde o primeiro mandato do governo Lula. E aí a gente, enfim, conseguiu avançar algumas coisas, como principalmente a certificação, porém só a certificação não basta. A gente tem ficado aí 20 anos praticamente nessa pauta de certificar a comunidade, só dar a certidão. Isso não tem resolvido o problema, não tem conseguido também operar tantas políticas públicas nesses anos. Então a gente vê que a pauta agora que entra em desafio é a pauta da titulação. É necessário titular os territórios, então a gente está nesse desafio.
Tem sim uma discussão sobre áreas para as comunidades, mas que não está sendo tratada do ponto de vista de direito de titulação, de titular aquilo que realmente cada comunidade, diante dos seus relatórios, tem apontado. Há uma possibilidade clara de ter mais áreas, porém, está nessa mesa de conciliação, mesa de conciliação agrária de conflitos que tem tido espaço para a gente colocar as vozes. Porém, a gente sabe que esse espaço, ele não é o espaço definitivo de titular, é um espaço apenas para tentar garantir hoje, atualmente, que as comunidades consigam tocar agricultura em áreas mais amplas, afastando os eucaliptos próximos, como é o caso das retomadas quilombolas, que tem sido debatida e tem ficado numa condição de ilegalidade. Porém, para a gente é legal, porque aonde se reivindica as retomadas, está reivindicando onde é o território de cada comunidade. Nós estamos com retomadas em 7, 8 comunidades no Sapê do Norte, e essas comunidades vêm cada vez mais discutindo e avançando esse debate do hoje. É necessário ter mais espaço para terra, para agricultura, é necessário recuperar mais águas. E o que a gente pensa nesse desafio de novo mandato do governo Lula, de todos os esforços que a gente tem tido feito para que tivéssemos um governo representante, democrático, justamente pensando nessa pauta da titulação. Queremos avançar nela, é necessário avançar nessa pauta, é necessário titular territórios no Espírito Santo, em outras partes do Brasil também, mas aqui no Espírito Santo a gente chama a atenção para o Sapê do Norte, porque é onde as comunidades estão com muita dificuldade, ilhados com eucaliptais e assediados nos seus territórios por grupos que estão querendo fazer de um território legítimo como se fosse terra sem dono. Então essa é a pauta que a gente puxa, a gente acredita que é possível nesse governo avançar a titulação. Estamos focados nesse processo, vamos entregar pautas em mãos, mas a gente acredita que é preciso uma soma de esforço. E hoje a gente vem nessa conjuntura, organizando a região, organizando o estado, as comunidades estão mais acesa para esse debate, porque a gente, nesses 20 anos também, a gente passou por um processo de desconstrução, quando a luta se avançava, havia metodologias de atrapalhar, isso vinha de vários fatores, principalmente da empresa hoje que detém maior parte do território das comunidades, que é as papeleiras, a indústria de papel e celulose, hoje representada pelo Grupo Suzano. E é isso, a gente acredita que é necessário titular, e titular significa recuar eucalipto das comunidades, onde está impactando, significa recuar eucalipto das áreas hídricas, das bacias hídricas que tanto está impactada, e significa diminuir agrotóxicos e agroquímicos que se aplica no entorno da comunidade. Eu creio, sim, nos primeiros anos, tanto nos 2 primeiros mandatos do governo do PT, nos 4 primeiros mandatos, creio que teve uma mobilização muito grande para que as comunidades ganhassem seu protagonismo. Isso aconteceu. Porém, quando se puxou esse debate territorial, isso de fato estranhou para muitos, principalmente para a empresa de eucalipto, para os fazendeiros que têm áreas dentro das terras das comunidades. E quando se puxou esse assunto, eles diziam resistente a essa situação, por exemplo, a todo momento desconfigurando fala, ou cooptando lideranças, ou fazendo qualquer tipo de projetos que ficasse atrapalhando. Por um outro lado, a esfera do governo federal também ficou muito perdida, por se tratar de um tema de titulação, e que o próprio pessoal do INCRA, em muitos momentos, montava e remontava a equipe. Então, uma galera que também foi para o campo fazer esses levantamentos, mas naquela dúvida sobre esse tema agrário de comunidade quilombola.
A gente é muito diferente do debate da reforma agrária pautada pelo MST, no qual reivindica terras devolutas, terras para assentados. A gente é diferente, a gente quer as terras que pertenciam à comunidade. Geralmente essas terras estão numa condição de ocupação por um modelo de agricultura que não é da comunidade, ou é de um fazendeiro, ou é de uma companhia de álcool, de eucalipto, de seringa, enfim. A gente se debate com isso. Acreditamos que foi um momento, assim, um aprendizado nesses 20 anos, e acreditamos que aquelas lideranças que estavam lá em 2006, 2008, se conectando com esse debate, hoje são pessoas que já despontam a nível de Estado, estão na coordenação nacional e tem uma leitura melhor do que está. Da mesma forma, a gente acredita que pode ser mais possível, porque isso já adentrou os territórios e também conseguiu ecoar na região, nas comunidades. E agora vamos para as dicas culturais do bloco de rolê. Bom, na semana passada a gente falou um pouquinho já, de uma programação de feriado, mas para quem ainda não fechou sua programação, a gente falou que em Patrimônio da Penha tem o Festival do Boi Pintadinho, com uma ampla programação por lá. E no domingo também tem o 31º Encontro Estadual de Grupos Folclóricos de Regência, em Linhares. Começa às 8 horas da manhã, vai até o final da tarde. Então, quem quiser ir para a Regência, aproveitar também o domingo, vai ter esse encontro muito bonito de vários grupos do estado do Espírito Santo. Temos também ainda, dentro do feriado, o Ruído Festival de Imagem e Som. Para quem estiver em Vitória, vai ser dia 9 e 10 de junho, promovido pela Caramelo Discos e Matilha Punks. No dia 9 vai ser na sede da Caramelo Discos, que fica na rua Gama Rosa, no centro de Vitória, com contribuição voluntária e oficina de imagem sonora, junto com performance musical de Corpo Expandido da Bahia, e sons do Animal Trees, My Magical Glowing Land e Mário Cap. No sábado, dia 10, o evento vai ser ali perto, na Casa Caos, também no centro de Vitória, com entrada a R$30, com direito à exibição de documentário da banda Teste, lá de São Paulo, lançamento de videoclipe do Danilo Ferraz e a Casa do Sol, e shows com Polara, de São Paulo, Wagner Almeida, de Minas, e Not I, do Espírito Santo. Mais informações você encontra no Instagram, Matilha Punks, com X no final. E a gente falou também, vamos retomar, na semana que vem, dia 12 de junho, segunda-feira, às 19h30, tem show, apresentação da SESI Camerata, especial do Dia dos Namorados, está R$20, e os ingressos devem ser comprados diretamente na sala administrativa do SESI, em Jardim da Penha. Também temos 16 e 17 de junho, o Tenda Lab na UFES, Campus Goiabeira, com entrada gratuitas, e grandes atrações como Gabi Amarantos, Leci Brandão, Simone, Muqueca de Rato, Buda e Atochá. Começando no dia 16 e 17, às 19 horas. No dia 18 de junho tem o Samba da Visibilidade Lésbica, de 14 a 19 horas no Bar do Rominho, na Rua Maria Saraiva, centro de Vitória, com o grupo Olhar de Sedução e DJ Pussy Wagon. Também ainda um compromisso para quem quiser debater a audiência pública cinquentenário do hip hop para além da cultura, um instrumento de cidadania. Essa audiência acontece no dia 16 de junho, sexta-feira, às 19 horas, no plenário de Seu Cardoso da Assembleia Legislativa. A proposta é conversar sobre inclusão, igualdade, empoderamento e lutas sociais e celebrar a história e o impacto do movimento hip hop na construção de uma sociedade mais justa e consciente. Esses são os convites. Então a gente volta na próxima sexta-feira de manhãzinha, aí na sua plataforma de áudio, no YouTube e também no site seculodiario.com.br, onde você pode acompanhar as notícias diárias sobre o Espírito Santo. É isso. Sou Vitor Taveira, contamos aqui com o apoio técnico do Cauã Elmer e do Estúdio 42B e voltamos em breve. Até logo. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.